A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus, amém? Pega a sua Bíblia Sagrada e vamos ler aqui em Provérbios capítulo 15, verso 3. Provérbios 15, verso 3. Vamos lá? Hoje vamos iniciar aqui alguns áudios sobre sorria, você está sendo filmado. Alguém está de olho em você. Nós vamos entender um pouco sobre isso, né? Vamos esmiuçar bastante versículos da Bíblia Sagrada para que possamos entrar ali em concordância com ela. Vamos lá? Provérbios 15:3 diz assim, ó: Os olhos do Senhor estão em todo o lugar, contemplando os maus e bons. Quer dizer que os olhos do Senhor estão em todo o lugar, contemplando os maus e bons. Amém? Bom, entendemos claramente aqui que os olhos de Deus enxergam tudo e a todos, e em todo momento. Ainda que uma pessoa tente fazer alguma coisa escondida, os olhos de Deus estão vendo. Ainda que uma pessoa assassine a outra escondida num lugar que ninguém está sabendo, mas Deus está vendo. Nada fica escondido dos olhos dele. É o que está claro aqui, ó. Os olhos do Senhor, né? A visão dele, ele está sabendo o que você está fazendo, ele está vendo. Ainda que eu não sei, ainda que fulano não sabe, ainda que seu pastor não saiba, mas ele está vendo. E nessa maneira não conseguimos escapar dele. Então, já que ele está nos vendo, que nos veja fazendo o bem. Tá entendendo? Bom, nós vamos começar aqui alguns áudios, né? Falando sobre esse assunto. Sorria, você está sendo filmado. Deus pode nos contemplar em todo lugar. É o que nós aprendemos nesse versículo aqui. No meio das pessoas ou escondida delas. Ainda que você esteja num trem lotado com mais de 200 pessoas e todas elas te apertando ali, Deus contempla você. Deus está vendo você. Não adianta achar que você está lá trabalhando debaixo da terra, nos túneis, e Deus não está te vendo? Não, Deus está te vendo. Então nós vamos entender um pouco sobre isso, né? Vou provar na Bíblia com algumas passagens sobre os dois mundos, né? Eu poderia citar bastante passagens, mas eu vou me interter apenas em 3, amém? Quero falar somente em 3 passagens, olha só. Abre a sua Bíblia em Josué capítulo 5, verso 13. Ainda no Velho Testamento, lá no comecinho da Bíblia, Josué, depois que termina o Pentateuco, né? Aí você vai encontrar o livro de Josué. Mas, irmão, eu não entendi. O que é Pentateuco? Pentateuco são 5 livros que Moisés escreveu. Moisés escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Ele escreveu esses 5 livros. Terminando esses 5 livros, veio então o livro de Josué. Amém aí? Aprendeu mais um pouquinho? Vamos lá? Josué capítulo 5. Do 13 ao 15 está escrito assim, olha só. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou seus olhos e olhou, e eis que pôs em pé diante dele um homem, que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele, e disse-lhe, És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele, Não, mas venho agora como príncipe dos exércitos do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou. E disse-lhe, Que diz meu senhor a seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué, Descalça os seus sapatos de seus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Deus mandou um anjo, um príncipe do seu exército, a falar com Josué. Tanto é que Josué estava achando que era algum dos inimigos e puxou a espada para ele ali. Mas aí ele pegou e falou, não, calma, eu não sou inimigo. Eu vim a mando do nosso Senhor para dizer para você que aonde você está pisando é lugar santo. Tire a sandália dos seus pés. Aí Josué agora tira a sandália do seu pé. Ele obedeceu. Quer dizer, alguém do mundo espiritual veio para o mundo material. Vamos ver mais um? Novo Testamento, 2 Coríntios. Quem escreveu 2 Coríntios e a 1 Coríntios? Paulo. Vamos lá? É uma das cartas paulinas, né? 2 Coríntios. Depois de Romanos, tá? Aí você vai encontrar 1 Coríntios e 2 Coríntios. Capítulo 12, 2 Coríntios, segunda carta de Coríntios, capítulo 12, do 2 ao 4. 2 Coríntios 12, do 2 ao 4, que diz assim:
Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado até o terceiro céu, e sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que o homem não é lícito falar. Bom, quem está falando aqui é Paulo. Paulo está dizendo de um arrebatamento, né? Uma pessoa que foi arrebatada e foi levada para o outro mundo. Primeiro eu falei do anjo que veio do outro mundo para cá. Agora eu estou falando de um homem que foi desse mundo para lá. Tá entendendo? Agora vamos ver aqui uma coisa interessante, né? João 3,12. Vamos para os evangelhos. Você vai encontrar Mateus, Marcos, Lucas. Aí você vai encontrar João, capítulo 3 e verso 12, que está escrito assim, ó. Se vos falei de coisas terrenas e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Olha Jesus falando dos dois mundos aqui, tá vendo? Se eu te falei de coisa que é daqui da terra, você não está entendendo? Como que você vai entender então se eu te falar das coisas celestiais? É o que Jesus estava falando com um homem chamado Nicodemos. Porque Jesus estava explicando para ele o novo nascimento, né? Era necessário nascer de novo e tal. Ele não estava compreendendo muito, então Jesus falou isso. Jesus aqui deixou claro a existência de dois mundos, o nosso e o deles, espiritual. Amém até aqui? Então, vamos iniciar aqui essas câmeras, né? É necessário para que eu te prove essas coisas. Bom, passeando pela Bíblia, eu nomeei 4 câmeras. Existia muito mais? Existe, mas eu quis me interter somente em 4 câmeras. 4 câmeras ligadas em cima de você e em cima de mim. 4 câmeras ligadas, 24 horas, sem parar. Ela não descarrega, ela fica sempre a nos vigiar. 4 câmeras, né? Então vamos lá? A primeira câmera é o mundo registrado, que está ali em 1 Coríntios capítulo 4, verso 9. Vamos lá, Novo Testamento, 1 Coríntios de novo, capítulo 4 e verso 9. Porque tenho para mim que Deus a nós apóstolos nos pôs por últimos como condenados à morte, pois somos feitos espetáculos ao mundo, aos anjos e aos homens. Pronto. A essa classe eu vou pegar somente o nome mundo. Somos espetáculos para eles. Você já ouviu falar do Coliseu lá de Roma? Os cristãos eram jogados na arena para serem devorados por leões e aquilo era um tipo de espetáculo. Ah, mas aquilo era do passado e tal. Então me diz o que os islâmicos estão fazendo agora? A maioria deles que pegam e caçam os cristãos, arrastam, mas eles não fazem isso escondido. Eles fazem o quê? Eles ligam as câmeras para que o mundo todo veja. Eles não fazem isso só para um lugar só. Aquilo é para o mundo. Então veja o que está escrito aqui no versículo 9. Somos feitos espetáculos ao mundo. Tá vendo? Quer dizer que todos estão assistindo aquele espetáculo. Nossa, você viu cortar o pescoço daquele cristão. E aquele que afogaram? Não, você não viu aquele que botaram fogo. Aquilo acaba se tornando o quê? Um espetáculo. Da mesma maneira que era no passado, está sendo agora, mas com um pouquinho mais de requinte de crueldade, né? Então, isso está se cumprindo esse versículo aqui. Estamos sendo vigiados, porque todo o mundo está vendo cristãos apanhando, sendo caçados, igreja sendo apedrejada. Parece que ninguém fala nada, parece que ninguém faz nada. Quando eles bombardeiam uma lanchonete, alguma coisa, não estou desmerecendo as vítimas, mas aquilo ali, o mundo todo vê aquele espetáculo, mas também alguém toma alguma providência. Mas quando é com a igreja, quase ninguém fala nada. Então, esse tipo de espetáculo aqui são câmeras ligadas para registrar a nossa tristeza, as nossas mortes, os nossos sofrimentos para o mundo. Essa é a primeira câmera, a câmera que registra para o mundo. O mundo quer nos ver, o mundo quer nos assistir, ainda que eles não concordem, mas acabam dando muita audiência sobre aquilo, né? E eles não fazem nada. Bom, a primeira câmera ligada é essa, o mundo. O mundo está ligado em nós. O mundo está vendo as nossas ações. Todas as pessoas são testemunha das boas e más ações que fazemos. E mesmo que se escondemos, meus irmãos, eles acabam nos vendo. Não tem jeito. Isso aconteceu quando Pedro, meus irmãos, negou a Jesus 3 vezes, né? Nós vamos analisar aqui as 3 vezes que ele negou Jesus e ele achou que ninguém sabia quem ele era. Achou que ninguém via ele, mas as pessoas viam. Você passa com uma Bíblia na mão numa rua, alguém registrou aquele fato. Um dia você fala um palavrão, a pessoa, lá o crentinho. Alguém tinha registrado que você é servo de Deus. Vamos ver? Vamos lá. João capítulo 18, verso 17.
João, vamos voltar lá para o Evangelho de João. 18:17 está escrito assim, ó. Então a porteira disse a Pedro: não és tu também o dos discípulos deste homem? Disse Pedro: não. Ele se esquivou e caiu fora. Ele logo falou para ela: não sou. Agora vamos ver a segunda vez. João 18:25. E Simão Pedro estava ali e aquentava-se. Disseram-lhe, pois: não és também tu um dos seus discípulos? Ele negou e disse: não sou. Veja o verso 26. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: não te vi no horto com ele? Olha lá, tá vendo? Quando Pedro estava lá no horto com Jesus, quando ele estava sendo preso. Quer dizer, esse homem tinha visto Jesus lá. Olha só. E Pedro negou outra vez. Logo o galo cantou. Bom, nós vimos aí então que Pedro, ele 3 vezes negou Cristo, mas 3 vezes provou que ele era visto. Todos tinham visto que ele era servo, que ele era cristão. Não adiantou então, o mundo estava de olho nele. Quem escreveu tudo isso foi o apóstolo João, mas veja que o detalhe que o evangelista Mateus deixou para nós sobre esse assunto, né? Nós estamos lendo aqui o Evangelho de João, mas agora dá um pulinho lá em Mateus, que Mateus também registrou a mesma história, mas com alguns detalhes diferentes. Olha só, Mateus 26, 73. 26, 73. Olha só o que está escrito. E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Gente, descobriram que ele era servo de Jesus, sabe por quê? Por causa da fala dele, a maneira que ele falava. Porque quando a gente vem para Cristo, Deus muda a nossa maneira de falar. Nós falamos como se fosse um evangeliquez, né? A gente começa a falar outro tipo de língua. E aí eles começaram a perceber que ele andava com Jesus. Irmãos, as câmeras estão ligadas. Vigia. Portanto, ele foi reconhecido, pois o mundo ali presente está a ver seus atos e palavras. E também Jesus facilitou para o próprio mundo, né, nos ver. Veja Mateus 5,14. Lá em Mateus capítulo 5, já que estamos em Mateus, é só você abrir aí no verso 5, capítulo 5 e verso 14. Olha como é que Jesus facilitou para o mundo nos enxergar. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Portanto, meus irmãos, depois que você aceitou Jesus, você vai ser visto sim. Então, a primeira câmera ligada aí, que está de olho em nós, é a câmera que é o mundo, né? Os olhos do mundo estão de olho em você. Vigia, toma cuidado, porque os olhos estão te filmando, eles estão te vendo. Amém? Toma muito cuidado, vigia bastante, para que não seja espetáculo deles. Bom, quero mandar aqui alguns abraços, né? Amanhã tem mais um pouco desses áudios. Vamos lá. Quero mandar um abraço para minha irmã Marga e o missionário Osmar e a Patrícia, de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Tá vendo? Aí está o abraço de vocês, né? Também quero mandar um abraço para o grupo da irmã missionária Ieda, de Aracaju, e o seu grupo Amigos para Sempre em Cristo, e o grupo Ungidos de Deus, né? Então, um abraço para o grupo Amigos para Sempre em Cristo, e o grupo Ungidos de Deus, do pastor Vando, que é o administrador, né? Também quero mandar um abraço para a evangelista Cássia Rosana, do grupo Cura e Libertação, lá do Rio de Janeiro, uma grande amiga minha. Aí vai o seu abraço, irmã Cássia. Bom, também quero mandar um abraço para o grupo de célula do Ministério ID, em Praia Grande, Vila Sônia, e o meu irmão Marcos. Tá aí o abraço de vocês que são ouvintes do Cafezinho com Jesus, amém? Também quero mandar um abraço para a irmã Ceissa, do Piauí. Todos os dias, irmãos, ela ali tem a preocupação de gravar um áudio para mim agradecendo, né? Deus abençoe também, varoa. Quero mandar um abraço aqui para o irmão Fábio Matos, de Salvador, Bahia, né? Fábio, tá aí o seu abraço carinhoso, amém? E o último abraço de hoje, quero mandar para o grupo Palavra de Deus, de Capivari de Baixo, em Santa Catarina. E a minha irmã Grace, lá de Tubarão, Santa Catarina. Deus abençoe profundamente a todos e que todos fiquem na paz do Senhor Jesus.